E Jacó passou por todas as provas, não entendeu todo o plano, não conheceu todo o plano. E quando ele estava vindo, ele tinha vindo, e ele se localizou por ali, perto dos seus inimigos. Diná, a única filha de Jacó, pouco falada, pouco mencionada, ela vai passear e conhecer as moças do lugar. O príncipe pega ela e a força, e os filhos de Jacó ficam furiosos e querem matar. E Jacó pondera: calma, não é assim que se resolve, não é desse modo que se resolve. Nós vemos de novo o consenso de Jacó, nós vemos de novo Jacó querendo fazer as coisas do jeito correto, nós vemos de novo Jacó querendo construir as coisas, não destruir as coisas, não fazer essa bagunça que os filhos estão querendo fazer. E ele acalma todo mundo e ele diz: não, fala, o pai chega, o rei do lugar chega e diz: fala o que nós temos que fazer. Meu filho gostou muito da sua filha, mas não se faz isso, isso é loucura. Certo. Ou seja, a exigência, estamos prontos a cumprir a exigência. E Jacó aceita um acordo, e eles fazem um acordo da aliança de Abraão. Mas quando era o terceiro dia, os homens estão sentindo a maior dor. Os filhos de Jacó vão e matam todos os homens da cidade. E Jacó fala: o que é isso que vocês fizeram? Nós tínhamos um trato, nós tínhamos um acordo, nós tínhamos uma aliança. Então, todas as vezes que você ouviu o pregador falar mal de Jacó, Jacó é essa pessoa diferente do que você ouviu. Era um homem que estava procurando fazer as coisas corretamente. Era um homem que ensinou isso para os seus filhos, e eles tiveram que fugir às pressas para que os povos vizinhos não viessem, esmagassem, acabassem com a família. E ele sai. Mas presta atenção nessa parte. Agora ele tem os seus filhos que ele conhece bem a índole deles. Homens sem palavra, homens sem caráter, homens que estão dispostos a negociar, homens que estão dispostos a lesar, a vantagem de tudo. E ele vai sofrendo com aquilo, mas vai suportando a sua família. A nossa família muitas vezes é gente de todo tipo, gente de todo jeito, nós vamos suportando, vamos aguentando. E essa é a família dele, os filhos dele. Mas nasce esse José. E José é diferente. E Jacó ensina a mesma coisa que ensinou para os outros filhos: como cuidar do gado, selecionar o gado, contar o gado, negociar o gado, fazer os negócios com a família, prosperar, fazer vender. Mas só José entende. Só José tem a missão que Jacó tem. Só José percebe a administração. Os outros eram imediatistas. Não, eu quero agora, se for agora para mim não adianta. Eu quero agora, se for agora para mim não serve. E só José é diferente. E Jacó observa José e presta atenção em José e põe José no encargo dos seus irmãos mais velhos. Jacó agora é o caçula, Jacó agora é o mais novo, é o mais moço, mas ele manda os mais velhos, ele observa os mais velhos. E quando ele vai em busca de respostas para o seu pai, ele vê os seus irmãos com comportamentos estranhos, comportamentos maus, e ele relata tudo para os seus pais. Aqui não escreve minuciosamente quais eram esses comportamentos, mas no dia em que eles vendem José, nós vemos qual era o comportamento deles. Eles estavam acostumados a vender a pele, o gado, e lucrar com os mercadores que passaram. Eles já conheciam os mercadores, eles sabiam como vender, sabiam como trapacear, sabiam como enganar. E Jacó e José, ele dava relatório para Jacó, porque ele sabia contar 250, 320, 400 e está faltando 10 ovelhas. E ele anotava e chegava e falava: pai, está faltando 10 ovelhas no rebanho do Rubem, está faltando 15 ovelhas no rebanho do Naftali, pai, está faltando. E ele dava relatório. Esse era o comportamento dos seus irmãos, contrário ao que Jacó havia ensinado. E José tinha aprendido. Alguns dizem que José era dedo duro, que José era aquele que entregava. Não, José era o responsável. E agora presta atenção nisso: todos que são chamados em específico para fazer uma obra vai se destacar entre os demais.
faz parte do plano. Quem tem plano agora? Se alguém é daqueles que vamos falar porque não causar inconveniências, não pega bem, não vamos destacar. Se você pensa que isso vai salvar, não vai salvar. Fale a verdade sempre. Fique firme na verdade. Creia na verdade. Confie na verdade. E você brilhará. Porque há um tempo para tudo debaixo do sol. Há um tempo para verificar. Há um tempo para a gente ser abraçado. Há um tempo para a gente ser rejeitado. E eles nos rejeitarão. Esse tempo de ser rejeitado é o pior tempo. Porque Deus nós gostamos de ser aceitos. Oh, pastor bonitão, né? Como falo da minha careca, eu vou ficar triste. Nós não estamos prontos para ser rejeitados. Nós estamos prontos para ser aceitos. Mas chega um momento que o Senhor nos esmaga. Chega um momento que o Senhor deixa que eles quebrem os nossos ossos. E nós gritamos, Pai. E parece que Deus não escuta. E eles acham que eu pouco seguro o pescoço, piso no peito, torce, nós falamos, oi. E parece que Deus não escuta. E nós pensamos, essa luta não vai acabar. Mas tudo faz parte do processo. Diga de novo, Deus está no controle. E José não sabia disso. E ele então é administrador. E agora ele tem um sonho. Para piorar, ele tem um sonho. Depois ele tem outro sonho. E ele vai sonhando. E ele conta todo feliz porque eu sonhei. A minha espiga ficava de pé. E as suas inclinavam. Já não basta olhar o nosso mau comportamento, prestar relatório do nosso mau comportamento. Agora, ficar acima de nós, você está passando dos limites, querido. Você está passando dos limites. Você está falando que vai governar sobre nós. Você está falando que vai nos liderar. Aqui tem gente, presta atenção nisso. Aqui tem gente que já foi pisado, já foi humilhado. Aqui tem gente que os outros falam, você não vale nada. Aqui tem gente, e isso meu coração arde quando eu estou falando, que as pessoas disseram assim, quem é você? Sabe para quem falaram isso para você? Para você acreditar e ficar quieto e falar, Deus não olha para mim. Isso era mentira, porque sabe que você foi chamado para liderar e para dizer a verdade. Quem crê nessa palavra? Todas as vezes que falam isso, é porque é uma. Todas as vezes que dizem isso, é porque Deus tem um plano melhor. E eles disseram isso para José. Você nos governar. Mas Jacó fez uma roupa para destacar. Fez uma roupa toda enfeitada para ele. E vestiu ele com aquela roupa. E os irmãos olharam para ele e falaram, olha, é um sonhador. E quando ele chegava com aquela roupa, ele destacava. Era diferente, né? Era um bonitão. Ele não comprou, ele não mandou fazer, ele ganhou. E ganhou do dono. Ganhou do seu pai. E ele falou, filho do papai. E ele chegava e dava conselho, dava atenção para os irmãos. E ele foi sonhando, e quando foi um dia, falou, esse negócio pode virar verdade. Vamos fazer assim, vamos matar ele. Essa é a parte que a igreja tem que prestar atenção. Quando eles não conseguirem nos parar, porque nos humilharam, porque nos perseguiram, porque pisaram na nossa cabeça, quando não conseguirem fazer isso, não queremos matar. Vamos fazer uma coisa tão horrorosa conosco, que nós vamos pensar que vamos morrer. Já tem luz, irmãos, sobre mim, que eu deitei no chão e fiquei só gemendo. Eu não aguentava nem deitar na cama estava ruim, tinha que deitar no chão e abrir os braços, só gemia. Nem orar eu aguentava, tamanha a luta. E por quê? Porque eu tinha vontade? Por quê? Porque eu andava levianamente? Por quê? Porque eu fiz as coisas erradas? Não, porque Satanás queria me esmagar para que eu não fizesse raiva dele. Quem entendeu da glória a Deus? E para isso que Deus nos chamou. E o Senhor está orando, o Senhor falou comigo essa palavra, o Senhor confirmou essa palavra, porque eu sei que nessa noite eu tenho 1, 2 e 3, são vários que estão recebendo uma luta tão pesada que estão pensando, não vou aguentar. O que é
descer em cima da gente. Isso não vai dar certo, vamos matar ele. Se dá intervém, vamos fazer o seguinte: vamos colocar ele na cisterna. Enquanto isso, ele está pensando, ele está pensando numa maneira de livrar o José. Como é que eu vou fazer? Mas eles estavam habituados a vender o gado do seu pai, estavam habituados a fazer negócios com coisas que não eram suas, estavam habituados a andar errados, estavam habituados a essa prática e passavam malequitas. E eles falam: nós temos um escravo para vender. Temos. E ele é muito esperto, sabe contar, sabe vigiar, sabe administrar, é mesmo? Então eles ordenam com 20 moedas. E eles tiram José do buraco e falam: some daqui, escravo! E chutam ele. E ele vai, e eles o amarram, e ele vai caminhando e pensando: o que foi que eu fiz, meu Deus? O que foi que eu fiz perante o Senhor Jesus? Quantas vezes é isso que acontece com aqueles que têm um chamado específico? Eles não sabem o que está acontecendo e eles começam, gastam tempo, perdem tempo perguntando: por que, meu Deus? Por que, meu Pai? Por quê? A pergunta não é essa, não é por quê. Mas nós nunca faremos a pergunta certa. Para quê? Qual o propósito? O Senhor Jesus, ele disse: Pai, se possível, faça de mim esse cálice, mas não seja agora, não seja nesse momento, não seja como eu quero, todavia, seja feita a tua vontade. E o José vai amarrado e ele vai pensando: só porque eu andei direito, só porque eu andei correto. Presta atenção nisso, gente. Quando nós andamos correto, o mal vai tentar nos esmagar. Se nós andarmos tortos, fazemos parte da patota. Mas se nós andarmos correto, o mal vai estar: você está me incomodando. Você não pode ser uma pedra no meu olho, ser uma areia no meu olho, e vai querer nos esmagar, vai nos humilhar. Aguenta firme, porque a vossa redenção está próxima. Jesus falou: quando os acusarem, quando disserem todo mentido, disserem todo mal pela voz, regozijai, Senhor, mas estão falando mal de mim, Senhor, estão me acusando com mentiras. Então, é para você ficar alegre, porque eles só podem te acusar com mentiras, mas o Senhor salvará o povo humilde. Quem dá glória a Ele? E esse José que sonhou vai embora. Todo mundo conhece essa história, mas lá na casa de Potifar, ele vai mostrar o valor dele, ele vai mostrar que ele tem caráter, ele vai mostrar que ele não se vende, ele vai mostrar que ele vive naquilo que está proposto, que o seu pai lhe ensinou, ele vai mostrar que ele crê na palavra do seu pai, e por causa da sua fidelidade, porque ele não quer fazer o que a mulher de Potifar chama ele para fazer, ele é lançado no calabouço, ele vai preso. Todo mundo conhece essa história, mas o que é importante dessa história é que ele passou tudo porque estava fazendo o que é correto. Guarde isso. Nós não podemos sofrer pelo ser, não devemos sofrer por aquilo que a humanidade em geral sofre, mas nós sofremos por causa da justiça, nós sofremos por causa da verdade, nós devemos sofrer porque nós estamos caminhando o caminho da salvação. Quem pode aplaudir o Senhor? Mas José não sabe todo o plano, ele não faz ideia de todo o plano. Começou ali o plano de Deus. Abraão estava oferecendo um sacrifício. As aves do céu vieram para comer o sacrifício. E ele enxotava, pegou uma galha e enxotava as aves do céu para não comer o sacrifício. E ele teve aquilo que nós chamamos de uma dorna, ele teve uma sonolência. E Deus falou com ele: os seus filhos, a sua descendência, sofrerá 400 anos como escravo, mas eu tratarei com a gente que o maltratará. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus sabe cada coisa que vai nos acontecer. Deus sabe cada coisa pela qual temos que passar. Mas Jesus disse: fiquem fortes, fiquem firmes, tenham orgulho. Eu venci. E ele venceu como humano. O que ele está dizendo? Vocês também podem vencer se quiserem. Vocês podem passar por tudo e depois de ter vencido tudo, permanecer de pé. José passou pelo calabouço e ele, então, todo mundo conhece a história, vai trabalhar para o faraó.
seus irmãos chegam para pegar comida, chegam para buscar comida, e ele fala, ele reconhece os seus irmãos, mas agora ele já não toma mais sol, agora ele já não está mais torrado de sol, ele tem uma coisa na cabeça, ele tem vestes de príncipe, agora ele é diferente, a pele dele é outra, mas ele olha os seus irmãos e vê que não mudaram, rapidamente ele os reconhece, mas ele não é reconhecido, e ele faz com eles um jogo pesado, e ele diz para eles, vocês são espiões. Não somos, não. São sim, vocês vão ficar aqui e trabalhar com os escravos. Não, pelo amor de Deus. Mas não faz isso com a gente, nós somos filhos de Jacó. Jacó tem 12 filhos, aí o José assusta, 12 filhos. Jacó tem 12 filhos, mas um morreu, agora tem uma caçulinha lá. E o Jacó falou assim, vou pegar mais esse bando, vou ensinar mais essa gente. Então vocês vão para casa, trazem caçulinha para eu saber que vocês não são espiões, que vocês estão dizendo a verdade. Eu quero conhecer o caçula. E vocês não conhecem, eu sei quem vocês são, mas esse caçula eu não conheço. Ele era o caçula quando ele foi embora. Agora eu quero conhecer, vocês trazem ele. Meu Deus do céu, e esse aí vai ficar para garantir. Vai ficar para garantir que vocês não vão voltar. E eles passam um apelo terrível. Todo mundo conhece a história. Presta atenção numa coisa. Isso não se faz. Não é o correto a fazer. Porque quando Deus nos honrar, nós não poderemos usar dessa honra para humilhar quem quer que seja. Quem entendeu isso? Essa é a parte mais difícil. Porque as pessoas quando estão por cima, elas ficam o que ficam. Na verdade, elas não podem ver um gilete, elas sobem. Eu vou mais alto que você. Nós não podemos fazer isso. Mas ele fez. E quando eles voltam, o Benjamim ele abraça, depois ele chora, e diz a Bíblia que o Egito inteiro ouviu. Eu imagino a dor que havia dentro dele, encascada, uma dor de tantos anos ali, quietinha, calada, ele trabalhando corretamente, e uma dor dentro dele, e ele continuou correto, e uma dor dentro dele, ele continuou fazendo o que tinha que fazer, mas uma dor dentro dele, mas naquele momento ele não suportou, e ele abriu a boca e chorou. Presta atenção numa coisa, meus irmãos, quando nós somos chamados e experimentados, alguma coisa dolorosa fica dentro de nós, mas nós só podemos chorar, nós não podemos maltratar, nós não podemos vingar, nós não podemos fazer aquilo que nós queremos fazer. Um dia Jesus em caminho foi para a estalagem que não quiseram deixar entrar, e João, o apóstolo do amor, fala assim, Senhor, você quer que nós clamamos por fogo para que destrua? Ele diz, vocês não sabem o que é espírito sois. Igreja, presta atenção nisso. A igreja não é vingativa, porque diz o Senhor, minha é a vingança. A igreja é perdoadora. Quem perdoa da glória é. O Senhor vai te honrar. Amém. O Senhor está nos chamando para nos honrar. Aleluia. Suporte a prova. Suporte a aflição. Suporte tudo. Quando eu era povo, eu orava assim, Senhor, toda coisa eu só sou ouvido. Senhor, todas essas pessoas que me pisaram, que me perseguiram, todas elas, Senhor, manda que elas venham precisar de mim. Depois eu descobri que era uma oração toda, porque eles estavam vindo me dando trabalho. Vindo me dando trabalho, eu não as maltratava. Aí eu parei de orar, deixei de ser um bom. Agora eu oro, Senhor, abençoe a eles, onde estiverem. Senhor, tem misericórdia dele, onde estiverem. Quem entendeu isso? Amém. E quem creu na palavra do Senhor? Amém. O Senhor nos experimentará. Vai nos experimentar mais, mas o plano é maior. Amém. Se eu confiar nele, eu vou saber que eu passei, que eu estou passando, que eu tenho que passar, é para me aprimorar, porque o Senhor não vai dar encargos e cargos para fracos. O Senhor precisa de pessoas fortes, que suportem o calor, que suportem a luta, que suportem a perseguição, que suportem as maledicências, que suportem as calúnias. Gente, quando nós fazemos a vontade de Deus, como que esse